todas as noites, a nossa Lua com L maiúsculo embeleza o céu. Na realidade, devemos à Lua bem mais do que isso, já que ela é responsável por regular o nosso planeta em diversos aspectos. Entre os principais, o clima, a rotação e até mesmo a inclinação do nosso planeta em relação ao Sol. Talvez sem a Lua sequer estaríamos aqui agora, ou a Terra seria totalmente diferente do que é hoje. Mas e se a Terra tivesse um segundo satélite natural? Bom, agora os astrônomos acabaram descobrindo um asteroide com uma órbita bem peculiar, quase o tornando uma segunda lua do nosso planeta. No vídeo de hoje vamos conhecer o 2023 FW13, o asteroide que pode ser uma segunda lua da Terra. Apesar de ser um processo relativamente conhecido, a formação de satélites naturais ainda é algo que precisa ser muito estudado. No geral, já observamos muito esse tipo de coisa acontecendo ao redor de planetas distantes, mas ainda há muita coisa em aberto para ser discutido. Se voltarmos no tempo, pelo menos 4 bilhões de anos, quando a Terra sofreu um grande choque de um corpo celeste do tamanho de Marte chamado Theia, o impacto pode ter liberado tanto material para o espaço que criou um disco circunplanetário, que posteriormente viria a dar origem à nossa Lua como a conhecemos. Esse tipo de disco, apesar de já observarmos muito ao redor de estrelas, eles são bem mais específicos, pois estão orbitando planetas. No geral, a composição é de poeira e gás, que se aglutinam ao redor desse planeta. O disco é mantido em equilíbrio pela atração gravitacional do planeta e o movimento orbital das partículas dentro do disco. Dessa forma, a formação do satélite natural ocorre de uma maneira muito semelhante à formação de um planeta propriamente dito, mas em menor escala. A grande questão que torna isso um verdadeiro mistério é o que está realmente por trás da formação desses pequenos mundos. No caso da Terra, se não houvesse um impacto como aconteceu há bilhões de anos, será que haveria alguma lua por aqui? Afinal, nem Vênus e nem Mercúrio possuem luas. Ainda mais intrigante, por que exatamente planetas gasosos possuem tantas luas? Essas questões ainda precisam de respostas mais precisas, por mais que isso seja facilmente explicado por questões gravitacionais, proximidade com a estrela e tudo mais. Embora o impacto realmente possa causar a formação de um satélite natural, ele parece não ser um requisito necessário para que isso ocorra. A formação de um satélite natural depende muito da variedade de fatores, incluindo a composição do disco protoplanetário em torno de uma estrela, a distribuição de massa e, mais uma vez, a interação gravitacional entre os corpos em órbita. Outra possibilidade a ser considerada é que os corpos rochosos podem ser capturados à medida que os bilhões de anos passam. Isso está evidenciado em Marte e suas duas luas Phobos e Deimos. As imagens registradas mostram claramente o formato irregular que elas possuem, se parecendo mais com asteroides do que com qualquer outra coisa. E bom, isso tem um motivo. Essas luas são mesmo asteroides. A ideia mais aceita hoje é que Marte capturou os dois objetos na região do cinturão de asteroides, que fica logo entre as órbitas do planeta vermelho e Júpiter. No entanto, vale ressaltar que isso não é um consenso entre os astrônomos, e Marte pode ter realmente formado uma só lua, mas depois houve um rompimento em duas. De qualquer forma, isso mostra a complexidade que é a história de todos os satélites naturais do Sistema Solar. Felizmente, as coincidências cósmicas favoreceram o nosso planeta, e hoje temos uma só lua principal nos orbitando, equilibrando os parâmetros orbitais necessários para manter o nosso planetinha azul tão estável. Porém, o que muitos não sabem é da existência de uma categoria de objetos inusitados chamados de quase-luas, que orbitam as proximidades da Terra, mas nem sempre são tão ligados gravitacionalmente ao planeta como ocorre com a Lua principal. Um desses objetos mais recentes descobertos é o 2023 FW13, com algumas características orbitais bem peculiares. O asteroide 2023 FW13 foi descoberto pela primeira vez em 28 de março deste ano, através do telescópio Pan-STARRS. Esse telescópio é capaz de tirar fotos do céu noturno a partir do topo do Haleakala, um vulcão adormecido localizado no Havaí. O diâmetro do asteroide é de aproximadamente 20 metros, e ele se aproxima da Terra a uma distância máxima de cerca de 15 milhões de quilômetros. Sua órbita é principalmente influenciada pelo Sol, com a Terra tendo apenas uma pequena influência em sua trajetória original.
Mas por que exatamente foi considerado uma espécie de quase satélite? Bom, analisando a órbita exótica de 2023 FW13, os astrônomos viram que ele viaja ao redor do Sol na mesma quantidade de tempo que a Terra, enquanto também gira em torno do nosso planeta no processo. Esses detalhes levaram à conclusão de que a rocha espacial é provavelmente uma quase-lua do nosso planeta. Aqui só não podemos considerar esse como um satélite real, porque o Sol tem bem mais influência gravitacional do que a Terra, e principalmente ele não vai permanecer aqui por muito tempo. Retrocedendo a órbita no tempo, os astrônomos descobriram que esse asteroide foi capturado pela Terra 2100 anos atrás. No entanto, é bem provável que ele deixe a nossa órbita no ano 3700. Ou seja, teremos mais 1700 anos pela frente com esse companheiro orbital. Isso aqui já impossibilita chamá-lo de satélite natural propriamente dito. Vale ressaltar que o 2023 FW13 não é o primeiro objeto desse tipo descoberto na vizinhança cósmica da Terra. Os astrônomos acreditam que a órbita da rocha espacial seja até semelhante do asteroide 2016 HO3, outro quase satélite da Terra descoberto em 2016. Outro caso é o objeto 2003 YN-107, descoberto em 2003, foi considerado uma quase-lua da Terra até 2006, quando saiu da órbita do nosso planeta. Também temos o objeto 2020 CD3, descoberto em fevereiro de 2020, quando foi capturado pela Terra temporariamente, e depois deixou a nossa órbita em meados de abril de 2020. Embora esses objetos sejam temporários em nossa órbita, o estudo deles é extremamente importante para a compreensão da formação e evolução do Sistema Solar, além de fornecer outras informações sobre a possível captura de asteroides e outros objetos celestes por outros planetas aqui mesmo em nosso Sistema Solar, como é o caso de Phobos e Deimos, que falamos logo mais. Aí vem aquela questão, será que é possível que quase-luas se tornem satélites naturais oficiais? Bom, o estudo das órbitas desses pequenos objetos talvez possa responder isso. No final das contas, um satélite natural talvez possa transformar a história de um planeta e seja uma das várias variáveis importantes para o surgimento da vida. O controle de marés, a rotação, o clima e tudo mais pode fazer total diferença. Temos então um companheiro orbital pelos próximos 1700 anos. Até lá, a Terra deve capturar novas quase-luas, mas oficial mesmo só existe uma, a Lua. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!